no seu televisor, a TV Galega, e na TV Galega o Mesa de Bar, que tem hoje mais uma vez a participação aqui do meu amigo Locatelli, o James Bond Locatelli, o James Locatelli, que gostou da primeira apresentação, repercutiu bastante. Aliás, já é a de hoje eu acho que é a quarta ou terceira que vem aqui. E é divertido, passa rápido. Passa rápido. Agora vamos começar, porque você me falou fora do ar que você foi futebolista, que você começou no juvenil do Palmeiras. Foi. Eu comecei no juvenil do Palmeiras, acho que no final de 1960, eu tinha 14 anos, uma coisa parecida, e eu me lembro que quando eu comecei no juvenil, eu não tinha idade, a idade mínima acho que era 15 anos. 15. E alguém naquele tempo falsificou a minha data de nascimento para eu poder entrar. jogar. E naquela época eu encontrei lá que já eram veteranos no juvenil, já eram os principais jogadores, o Renato Viana, que era o melhor atacante que eu conheci na época de juvenil, junto com o Lafron, que era do Olímpico, contemporâneo, né? E um jogador que era um craque, assim, muita habilidade, que era o Marcílio Medeiros. Marcílio Medeiros, você nem sabia. Deve estar hoje com 80 anos, uma coisa parecida. Por aí, sim. E o Beto Schirma também não era do time desse. O Beto Schirma veio um pouquinho depois. Depois, era mais novinho. Eu acho que talvez ele seja um pouco mais novo que eu. Que foi craque também. Foi outro craque. Espetáculo de jogador. E você era torcedor do Palmeiras, não? Olha, eu era... Não tinha, assim. Torcedor, sim, mas o meu pai era mais ligado às pessoas do Olímpico, porque ele jogava bolão lá e não sei o quê. Mas eu fui pro Palmeiras e por razões, e também o amigo do meu pai que me levou ao Palmeiras era diretor do Palmeiras, Mauro Kraibs. O Mauro era diretor de futebol. Foi ele que me levou lá. E na época tinha mais algumas pessoas que eu não lembro bem assim, coisa, mas era... Para quem começava, o juvenil do Palmeiras era a coisa ideal. Porque os meus amigos de colégio também jogavam lá alguns, né? Você sabe que o que eu acho que era mais interessante do futebol aqui era aquele campeonato regional. Sim. Porque todo final de semana tinha algum clássico, né? Era muito Ou divertido. tinha Vasto Verde contra o Amazonas, tinha Vasto Verde, Amazonas, tinha Tupi de Gaspar, tinha o Guarani. O Guarani veio depois, mas entrou, era um ótimo clube. Paysandu e Carlos Renault de Brusque. Sim, né? Aí tinha isso no nível profissional. Mas todo final de semana era uma beleza, porque aí tinha a União de Timbó. Nós fazíamos sempre a preliminar do jogo principal. Então os campeonatos eram misturados, mesclados, né, de tal maneira que a gente fazia a preliminar. E eu joguei algumas partidas, me lembro de uma, com 37 graus na sombra, e no campo, falaram depois que deu 50, 51, para você ter uma ideia. Eles distribuíam pedrinha de gelo, a gente ia passando, mas a gente ficava arrepiado, era a sensação inversa. Né? Não sei como a gente não tinha insolação, começava o jogo às 13h30, que era no auge do calor, em Blumenau. Antes do profissional. Blumenau tem 93% de umidade, então é complicado. Agora, no teu tempo, porque eu, quando eu assumi a presidência do Palmeiras, uma das coisas que eu fiz um vestiário para o juvenil. Sim. E mandei comprar chuteira nova, porque eles usavam só o que sobrava dos profissionais. Eu não peguei, eu lembro vagamente agora que você falou, as chuteiras eram Pedrinho, que eram ótimas, feitas aqui no Beco Rodeio, que é coisa parecida. Mas muitos profissionais também usavam, mas eu tive a sorte. Meu padrinho era presidente do Vasco da Gama um pouco antes e me trouxe do Rio a gaeta, que eu te falei. Sim. Era uma coisa... Então você era jogava sozinha, não precisava nem... Era a atração do time, era a chuteira do Rogério. A chuteira era... Eu não queria... Os meus amigos todos eram humildes, assim, eu não queria... Eu já tinha carro, que era uma coisa que já... Bom, inclusive ia buscar alguns em casa, do treino e tal, e aí a minha chuteira era escandalosamente, era escandalosa. Aí a sola era amarela primeiro, e o cadarço já era preto naquele tempo. Todas as chuteiras tinham cadarço branco, que amarrava na perna. A chuteira era um automóvel, e aí eu pintei em casa, para não ficar diferente, eu pintei a sola de preto, para ser graxa preta, para ninguém. Quando eu pus em cima do vestiário, é como hoje tinha aquela mesa comprida, aquele banco comprido. Para fazer massagem, fazer massagem. Eu botei ali. Quando eu botei não teve jeito, foi um escândalo. Todo mundo olhou aquilo, era diferente, era meio botinha. Você pegava assim, dobrava ela. Eu te falei que ela tinha 100 gramas, eu acho que uma chuteira normal deve ter 180. Então era
não precisava jogar, ela fazia o serviço sozinha. Foi o tempo que o Vasco era bom, né? O Vasco ganhava tudo aquele tempo. Eu acho que o Lopes Padrinho já era presidente do conselho naquela época. E eu acho que o amigo dele, o Calçada, é que assumiu. Isso foi em 60 e pouco. Meu padrinho foi na década de 50. Foi antes do Calçada, né? Não, o Vasco, eu sou flamenguista, mas eu me lembro até uma escalação do time do Vasco, tão bom que era, né? Era Barbosa, Augusto Wilson, Eli, Danilo e Jorge, sim, Friaça, Pinga, Maneca, e Pujucã, Ademir, Pujucã e Chico. Pode repetir? Pode, o ataque. Depois entrou o Pinga, saiu do Flamengo, foi expulso pelo Ari Barroso, a defesa, aí ele foi pro Vasco. Ah, é? Não sabia. Não, mas a defesa... Não, aquele Pinga. O Pinga veio, acho que da Portuguesa Esporte. Quem foi expulso foi o Jair. O Jair. Lembra o Jair? Era um craque, mas o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu de 5-1 do Vasco e o Ari Barroso saiu da cabine e desceu lá e expulsou do Flamengo. Não, mas a defesa eu conheci lá, eu vi lá Orlando, já tinha parado de jogar. Eu vi o Brito, que ainda jogava, e era lateral direito na época, e o meu padrinho cuidava dele, dava dinheiro para ele. Na época, um jogador profissional não era como hoje, que é milionário, né? E o Brito era lateral direito. Isso deve ter sido em 62, por aí. Não, mas esse time do Vasco, falo, foi campeão carioca várias vezes. Estava jogando o primeiro time, ganhando troféu no Chile, lá contra o Colo-Colo. Sim. O suplente estava jogando ali o Campeonato Carioca e liderando, né? Porque também tinha um goleiro chamado Barqueta, que acho que era... Eu me lembrei, não sei se é essa época que você citou, Orlando, Coronel, Bellini... Esse vieram depois. Esse depois. grupo aí, né? Vieram depois. A seleção de 50, sim, praticamente foi o time do Vasco, né? Sim. Tinha lá o Barbosa como goleiro. Sim. Tinha o Augusto, só não era o Wilson. Eu sou o lateral esquerdo, não. Foi um do Flamengo, a Juvenal, parece que era. Assim. Aí tinha Eli, Danilo... E foi o Bigode, que o Bigode era do Fluminense. Essa época foi um pouco anterior a mim. Então. E lá na frente era Friaça, Maneca, Ademir, e Pujucã e Chico. O Friaça era argentino? Eu não sei que raça era o Friaça. Devia ser, né? Pelo nome? Não, mas se ele jogou na seleção, ele tinha que ser brasileiro. Treinador. E eu acho que até foi ele que fez o gol contra o Uruguai. Sim. Logo que começou o jogo, o Brasil fez 1-0 e se empatasse ainda seria campeão. Aí foi, depois eles empataram, ainda ia ser campeão, né? O Brasil já tinha festejado, passaram a noite fazendo festa, que já estava porque tinha, na fase de classificação ali, eles tinham ganho de 8-3 do Uruguai. Né? Quer dizer, queriam repetir a goleada, né? Eu vi mas o Bidúlio Varela... cenas pelo cinema, não televisão, cinema, muitos anos depois. Eu vi aquele famoso gol do Barbosa, que era um goleiro incrível, teve um azar ali. Ele contou que o cara ia cruzar a bola para ele sair, né? E ele era baixinho, ele não era alto. Mas ele chutou direto no gol. Sim. A bola entrou no cantinho. Nunca mais perdoaram o Barbosa, coitado. E era um goleiraço, né? Meu Deus. Ele tinha uma mão... Eu vi um jogo dele em Curitiba e Vasco. O centroavante César Friis do Curitiba entrou na área, chutou a bola, ele pegou a bola aqui com a mão só. Puf, agarrou. E ele não era grande. Não, era baixo. Mas ele era um grande goleiro. Me lembro bem dele com o calção que dobrava o suspensor assim por fora. Né? A chuteira dele não era pedrinha, mas era por ali. Né? Por assim. Não. Mas já quase gastamos o nosso primeiro bloco, né? Com falando bem do Vasco. Aliás, é finalista agora. Pois foi bonito, né? Já foi decretado, inclusive, o prefeito do Rio, decretaram um ponto facultativo. Mas isso na quarta-feira. Mas é por causa do jogo do Flamengo. Também, os dois, né? Mas eu acho que não são no mesmo horário, são horários diferentes. É que o Flamengo é à tarde. E o Vasco é à noite. 14 horas, então. É às 18h30. Vai ser às 21h30, quarta-feira, o Vasco com o Corinthians. Depois da novela. Porque tem que obedecer a Globo, né? Tem que obedecer a novela da Globo, senão a mulherada quebra a televisão. Agora, e como é que você foi para o Olímpico? Porque teu pai jogava bailão lá? Houve um determinado momento que eu comecei a ficar como reserva do time principal e o treinador não me colocava. O titular era o Bossinha, na época, que era um ótimo ponta esquerda. Eu era ponta esquerda. E o treinador não me colocava, o pessoal ficou chateado com aquilo. Quem era o treinador? Era o Pera, não? Não, acho que era o Amaro, era um ex-jogador do América do Rio, bom treinador. Mas eu ainda era meio miúdo naquela época, assim, não tinha o físico ideal,
E o Bossinha era um dos principais jogadores do time. E aí alguém falou para o meu pai, vamos levar esse menino para o Olímpico e não sei o quê. Aí eu fui para o Olímpico, fui muito bem recebido e também fiquei jogando no juvenil um bom tempo. E depois eu comecei a ficar como reserva em algumas partidas do time principal. Principalmente o Olímpico tinha sido campeão 64. Em 64 eu comecei a jogar em 65, porque o titular, que era o Ronald, numa entrevista aí, fazia uma seleção do ano e ele me colocou. Claro que eu não merecia, foi uma gentileza, mas ele me colocou na seleção e disse que esse menino tem futuro aqui, eu acho que na minha saída vou voltar para o Paraná, eu indicaria ele. Aí algumas partidas eu joguei contra o Carlos Renault, contra o Barroso aqui, caiu a trave, não sei se você chegou, não, estava na guerra. O Di, que era um super zagueiro, um dos melhores que eu vi na minha vida, ele estava caindo, não, o Robertão estava caindo, não sei se foi o Robertão ou o Di, ele se agarrou na trave, aquela famosa trave do lado de lá, que era de madeira, e a umidade ia correndo e caiu a trave. Pegou algumas enchentes ali? Nós estávamos ganhando de 1-0, ficou 1-1 e o jogo teve que ser suspenso, não conseguiram botar outra trave no lugar. Depois joguei uma partida, acho que no Sul contra o Metropol, talvez, ou Comerciário, daqueles que tinham um timaço. Metropol era um timaço, né? Dito Freitas aqui, era o dono do time. Eu me lembro que jogava Nilson, Chico Preto, Tenente. Trouxe o pessoal. Um timaço. Do Rio de Janeiro ali, trouxe o pessoal. Mas aí, logo depois como eu te falei anteriormente, futebol não era uma coisa para o futuro, não estava nos meus planos, nem dos meus pais, né? E com certa razão, né? Comecei a estudar. Porque tempo não se ganhava dinheiro com ganhou, hoje até vale a pena, né? Eu recusei ficar no Rio com o meu padrinho que mandava no clube. O treinador, a disposição do treinador falou, deixa esse menino comigo aqui que eu vou dar 90 dias de preparação física. Eu era magrinho, alto. Que nem o Zico, né? O Zico, sim. Na escola de educação física do Exército, chutava feito um cavalo. Por isso que meu padrinho assistia um jogo aqui e ele trouxe essa chuteira. Ele falou, você tem que ter uma chuteira boa para chutar. Então, vamos fazer uma pausa para darmos comerciais e já a gente volta com a participação aqui do James Locatelli no nosso Mesa de Bar de hoje.